e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Aleluia. E os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso, o meu coração se consome dentro de mim. Aleluia. O patriarca Jó, nós já ouvimos algumas mensagens por esses dias sobre ele, que facilita a nossa introdução aqui. Foi um homem que Deus deu testemunho dele, que era um homem justo, temente, reto, um homem que desviava do mal, todas as coisas que é errado, mas lamentavelmente aconteceram algumas coisas. Olhando do ponto de vista de Jó, você pode perceber que ele lamenta várias vezes. Ele se questiona por que isso me acometeu. O fato é que ele era muito rico, o mais rico da época. Perdeu todos os seus bens, terremoto, fogo, vento, enfim, foi acabando com tudo. E não bastasse acabar com os bens, os filhos deles foram morrendo e morreram todos. Ainda depois de acontecer tudo isso com ele, perder os filhos, agora ele perde a saúde, seu corpo fica coberto de chagas, a ponto de que ninguém mais queria ficar perto dele, ele cheirava mal, e ele ficou numa situação tão deplorável que o momento da história ele falou assim: tudo que eu queria era que o Todo-Poderoso soltasse a minha mão, eu morresse, acabasse com isso logo, esse sofrimento aqui, Deus acabaria com ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui para ilustrar os irmãos. Esse homem passou por tudo isso, mas ele entendia que para a vida dele ser ceifada, Deus precisaria soltar a mão dele, que ele poderia usar de subterfúgio: eu vou tirar a minha própria vida. Mas esses pensamentos nunca vieram de Deus. É o diabo que planta essas ideias na cabeça das pessoas, dizendo: você vai acabar com tudo, vai prolongar o sofrimento, porque existe uma eternidade para ir. E eu vou dar um recado para essa igreja: olha para mim, quem acredita que o Espírito de Deus está aqui, então levanta a cabeça, encara a vida, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, é para enfrentar os problemas e levantar a cabeça e glorificar a Deus. O patriarca estava num problema muito sério, muito sério. Qualquer um que analisa a história de Jó fica a pensar: meu Deus, como pode alguém suportar tudo isso? Mas o fato é que depois que ele passou, ele está enfrentando esses problemas, seus amigos chegam perto dele, analisam a situação, cada um começa a fazer uma avaliação, cada um começa a dar um veredito para ele: você está assim por isso, por isso, por isso. Enfim, aqui no capítulo 19, o Jó começa a pensar que em algum momento ele pecou, em algum momento ele teve alguma transgressão na sua vida, e agora ele começa a olhar e diz assim: mas eu tenho uma esperança. Aleluia, preste atenção nisso. Jó está dizendo que ele tem uma esperança, e eu quero dizer ao meu irmão, à minha irmã que está aqui hoje, isso aqui é o que o Espírito de Deus produz no coração do homem, no meio da tribulação, no meio das dores, no meio da lamentação. Ele olha e diz: eu ainda tenho uma esperança. Aleluia, porque lá fora os homens dizem assim: a esperança é a última que morre. É assim ou não é? A nossa esperança já morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, vive eternamente. É por isso que nós temos esperança. Aleluia. Jó vai nos explicar a razão da sua esperança. Veja comigo o versículo 25. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Preste atenção nisso. O irmão Renan, que nos antecedeu aqui, contou a história de Noemi e Ruth, que estavam nos campos de Moabe, voltaram para trás e voltaram
com uma situação muito desastrosa. A Noemi era uma mulher que tinha riquezas. Noemi, junto com seu marido, eles tinham terras. E essas terras eles deixaram para trás e foram peregrinar nos campos de Moabe. A fome que assolava a terra, a dívida que eles tinham, consumiu a sua terra. Agora alguém está dominando aquela terra, e Noemi, quando volta para casa, volta com vergonha, dizendo: não me chame mais Noemi, chame de Mara, agora eu sou amarga, agora não tenho mais alegria. E manda a moça que veio com ela, a sua nora Ruth, peregrinar, procurar espigas. E aonde ela vai parar? Nos campos de Boaz. Boaz, quando ela vai peregrinar lá, ela chega em casa e fala: olha, eu trouxe as espigas, trouxe esses feixes aqui. Ela começa a perguntar para ele assim: aonde foi que você achou isso? Eu conheci aí um lugar aí que eles estão trabalhando, e o dono da roça se chama Boaz. A Noemi diz o seguinte: como é que é o nome do homem? Boaz. Ela fala: minha filha, esse aí é o nosso parente mais próximo. Entenda isso. Esse aí é o nosso remidor. Esse aí é o nosso redentor. Ele pode comprar nossa causa, assumir o nosso problema e ainda devolver as nossas terras. Estão me entendendo? Era isso que Jó dizia: eu sei, eu estou passando tudo isso aqui, mas tem um Redentor que vive, aleluia, e Ele vai vir, e vai comprar a minha dor, Ele vai comprar a minha tristeza, aleluia, Ele vai se colocar de pé. Preste atenção nisso. Ele está fazendo o seguinte: eu sei que em breve o meu Redentor que está vivo vai se levantar, e quando ele se levantar, ele vai chegar aqui, ele vai comprar a minha causa, aleluia. O Jó estava dizendo o seguinte: eu tenho um advogado aí, ele vai aparecer. Quando esse advogado aparecer, tudo isso aqui vai ter que cessar. Sabe o que ele queria dizer para nós hoje? Eu sei que o Redentor vive. Quem é o Redentor da igreja? O nome dele é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Jó estava falando aqui do seu problema, mas o Espírito Santo estava usando essa mensagem dele para trazer para nós que o Jesus Cristo, o nosso Redentor, ele já vivia. Jó estava falando aqui da encarnação de Jesus, do momento em que Jesus haveria de vir à terra. Lembra de João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João também, quando fala de Jesus, lá no capítulo 1, versículo 12, 13, 14, ele vai dizer o seguinte: porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Jesus Cristo é o Verbo do princípio. Quando Deus fez o mundo, quando Deus criou o mundo, lá estava Jesus. Ele era o Verbo, ele era o Logos de Deus, ele era a palavra criadora na boca de Deus, era ele que estava lá. É isso que Jó está dizendo: o meu Redentor já vive, e ele vai se levantar sobre a terra. Quando é que ele se levantou? Quando é que ele apareceu? Quando lá em Belém os pastores estão pastoreando, estão olhando as ovelhas do campo, e de repente um coral de anjo desce cantando: aleluia, hoje nasceu o Salvador, hoje nasceu o glorioso, o majestoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, é hoje que nasceu, aleluia. Ali ele estava aparecendo sobre a terra. Também na cidade de Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Simeão era um homem guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou para ele: Simeão, fica tranquilo, você não vai morrer antes que os seus olhos vejam a salvação de Israel, antes que os seus olhos vejam o Redentor que Jó esperava. Diz a Bíblia que um dia na sua casa o Espírito
Espírito Santo se move dentro dele e leva ele para o templo e diz para ele: vai porque ele já chegou. E quando ele chega no templo, está José e Maria com a criança. Ele diz: me dá esse menino nos meus braços. E ele levanta e diz: chegou, o Redentor chegou, a salvação chegou. Era Jesus que ele tomava nos seus braços e disse: pode me despedir em paz. Aleluia, porque a mesma esperança de Jó é a minha. O meu Redentor vive e eu estou vendo ele agora. Quantos podem glorificar a Jesus? Quantos podem glorificar a Jesus? Porque é dele que eu estou falando. Aleluia. Nesse púlpito não se fala de pastor, nesse púlpito não se fala de presidente, nesse púlpito não se fala de uma outra coisa a não ser Jesus Cristo crucificado e ressuscitado para a glória de Deus. É isso que se prega. Aleluia. Vem comigo, graças a Deus. Jó está dizendo o seguinte: o meu Redentor vive, o meu Redentor é Jesus. Ele vai se levantar sobre a terra, ele vai aparecer na terra, ele aparece na terra, palmilha-se sobre a terra, anda sobre a terra, prega o evangelho, prega a notícia dizendo: eu sou o Redentor, eu sou o Salvador. Você não precisa mais ser condenado, você não precisa mais ir para a condenação. Eu vim para trazer liberdade. Escuta isso: eu vim para desfazer as obras do diabo. Eu vou repetir: eu vim para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Jesus veio e ele vai ao madeiro. Então ele diz o seguinte: quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei os homens a mim. Graças a Deus. Preste atenção: ninguém é atraído a Jesus pelos milagres, ninguém é atraído a Cristo porque a comunhão da igreja é gostosa, ninguém é atraído a Jesus porque esse lugar aqui é confortável. Ele é atraído por Cristo na cruz do Calvário, porque ele olha para a cruz e vê o Cristo crucificado. Ele está lá por minha causa, é por causa do meu pecado, é por causa do seu pecado. Aí você é atraído a ele. E eu quero perguntar: quantos foram atraídos por ele aqui? Quantos foram atraídos por ele? Aleluia. Graças a Deus que não fomos atraídos pela beleza da Assembleia de Deus. Graças a Deus que eu não fui atraído pelos cânticos da Assembleia de Deus. Nós somos atraídos por Jesus. É a cruz que nos atraiu aqui, meus irmãos. Aleluia. Agora entenda comigo: Jó disse que o Redentor ia se levantar, mas alguém podia pensar o seguinte: o Jó está com esperança de chegar alguém aqui hoje e sarar a situação dele. Mas veja comigo que o versículo seguinte, Jó diz que ele vai morrer. Depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu posso até morrer, mas tem uma coisa: eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu vou ver a Deus. Aleluia. A esperança do remidor, a esperança do Redentor. Preste atenção nisso. O Jó estava entendendo que ele podia morrer. O Jó estava entendendo que a enfermidade era grande, que era assoladora, mas que mesmo que ele morresse, aleluia, depois da morte, quando ele ressuscitasse, ele ia se encontrar com o Senhor. Oh, glória a Deus. Esse versículo, irmãos, tem uma aplicação muito importante para nós. Primeira delas: a sua vida não é só essa aqui. A primeira coisa que você precisa entender: não é só aqui. Pastor, aqui a vida é difícil. É mesmo. Pergunte para as mães. Lá em casa tem uma que por esses dias, não foi só ela, mas vou citar o caso da mãe. Eu disse para ela: está aprendendo o que é o ofício de mãe. Está lá a Sara em desespero, pedindo oração, pedindo ajuda, porque a filha passou mal, a filha entrou em desespero. Pastor, que dificuldade, que hora difícil. É assim a vida, mas como a vida é complicada,
hora tem que trabalhar, às vezes é injusto trabalhar, às vezes não ganhamos o que queríamos ou o que deveríamos ganhar, às vezes temos traição, às vezes temos inimigos, às vezes temos um monte de coisa, doenças, problemas, coisas que nós não conseguimos entender, mas a vida não é só isso, a vida não é só isso. Prepara aí, porque você tem que dar um brado de vitória, porque Deus preparou coisa maior, coisa melhor, aqueles que são seus. Aleluia, oh glória. Entenda uma coisa, quem vive mal pensa assim, deve ter outra coisa, mas quem vive regaladamente precisa entender essa verdade. A vida não é só aqui. É por isso que muitos crentes sucumbem na caminhada, porque ele começa a olhar a vida só na horizontal. É só isso. Cadê as bênçãos? Cadê as prosperidades? Tem luta, tem problema. Cadê? E ele não sabe olhar. Mas hoje o Senhor está dizendo: olha para cima, é lá em cima. Medita, busca as coisas que são de cima, senão você perde o foco. Entenda isso. Muitas pessoas vivem muito bem, preocupa-se aqui. Olha, o próprio Jesus contou a história do rico e Lázaro. Lembra do rico? Vivia muito bem aqui, era um prazer, era uma coisa linda, vestido de púrpura, banquetes todos os dias, vivia regaladamente. Mas chegou a hora da morte, o momento crucial, o momento da igualdade, porque a morte vem para o branco, para o negro, para o pobre, para o rico, para o novo, para o velho, para o homem, para a mulher, para aquele que é a coluna do meio, também vem a morte. Não tem jeito, vai chegar a hora de tudo igual. Salomão diz que para onde vai o sábio, vai o tolo, para onde vai o bom, vai também o ruim. No momento em que a respiração para, o coração para de bater, os órgãos vitais param de trabalhar, cessa-se a comunicação terrestre, terminou, é tudo igual. Mas depois, diz a Bíblia que o homem vai ter que ter um encontro com o seu Criador. O homem vai ter que olhar Deus cara a cara, face a face, e dizer tudo o que ele fez, como ele viveu, como ele olhou para a palavra, qual foi o valor que ele deu para o Redentor. Aleluia. Preste atenção, a vida não é só aqui. Sabe o que é que a igreja prega? A vida não é só aqui. Sabe o que é que a igreja avisa? A vida não é só aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Jó diz o seguinte: depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Aleluia. Sabe o que é mais triste? Nem todos podem dizer isso, porque a Bíblia diz que quem vai ter esse privilégio é os que morreram em Cristo. Paulo explica aos irmãos de Tessalônica. Os irmãos estavam preocupados, porque eles esperavam Jesus por aqueles dias, e Jesus não tinha vindo ainda. Só que eles viam um irmão morrendo, enterravam outro irmão ali, e ficavam pensando: esses irmãos vão perder a vinda de Jesus, esses irmãos vão perder o grande milagre que vai ser o arrebatamento. O que vai acontecer? Eles estavam ansiosos pela vinda de Jesus. Aí Paulo vem e escreve a carta para eles assim: meus filhos, eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança, porque aqueles que morreram em Cristo, aleluia, ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nos ares. A Ele a honra e a glória. Temos que ter essa esperança. Ainda que eu morra, ainda que meu corpo caia, eu vou me levantar e eu vou ficar diante do meu Criador. Paulo explica aos romanos que Deus dizendo: por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que diante de mim todo, guarda essa palavra, não é só o meu, não é o sol do irmão Renan, não é o sol do irmão Ademir, todo joelho se dobrará e confessará, aleluia, que Jesus Cristo é o Senhor. Pode glorificar ao Senhor, porque Deus te deu a oportunidade de fazer agora, de fazer aqui. Oh, queridos, nós fizemos um curso de direito, e se tem uma coisa que eu aprendi,
é que dá para dizer uma verdade de várias formas. Dá para fazer a verdade ficar mais suave. Dá para dizer o assunto para não dar tanto problema. Se você disser isso, a condenação é maior. Cuidado, não abra a boca diante do juiz, não fala isso. Mas quando você se dobrar diante do juiz, aleluia, não haverá mais advogado. O Redentor é hoje. O advogado está aqui hoje. Aquele dia não vai ter mais advogado. É você e ele. Tem um detalhe, você não esconde. Você pode mentir para quem você quiser. Oh, aqui você é um mentiroso. Aqui você mente. Aqui você engana. Aqui você ludibria diante dele. Ele conhece o seu ontem, o seu hoje, o seu amanhã. Ele conhece o seu coração. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. O Senhor disse na igreja, as cartas da igreja em Apocalipse: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu estou vendo, eu estou fiscalizando, eu estou analisando. Eu conheço. Mas graças a Deus que o meu coração e o seu coração está igual ao de Jó. Quer ver? Por isso dizia o Jó: eu vou ver ele, e o meu coração se consome. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou com ansiedade, eu estou anelando, eu quero, eu não vejo a hora, aleluia, de ver o meu Senhor, aleluia. Preste atenção comigo. A Bíblia diz que Adão todos os dias falava com Deus. A Bíblia diz que Adão, todos os dias, na viração do dia, vinha Deus. Ô Adão, onde estás? E vinha Deus e conversava com Adão. Não sei qual é o assunto, mas vinha Deus e falava com Adão. Trocava uma ideia com Adão, falava com ele. E depois, no outro dia, o Adão já ficava esperando. Aleluia, ele vai chegar. Daqui a pouco ele chega. Eu tenho certeza que o coração de Adão estava assim, ó. Será que ele vai aparecer ali? Será que ele vai aparecer lá? Esperando ansiosamente por ele. Mas chegou o dia que Adão pecou. Sabe o que o Adão fez? E o Senhor vem no jardim. Adão, Adão, onde está Adão? Adão não queria mais ouvir a voz do mestre. Adão não queria mais ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque ele pecou. Aquele encontro com Deus ele não estava querendo, ele se escondeu, porque o desejo dele é que Deus passasse batido, não visse ele, não achasse ele. Mas Deus te achou aqui. Deus está te vendo. Deus conhece você. Mas o coração de Jó estava anelante, estava igual o coração do Adão antes do pecado. Por que o coração do homem não quer chegar a Deus? A maior desgraça do homem pecador é Deus. Sabe por quê? Porque ele, quando vai encontrar-se com Deus, Deus é o juiz. A maior tristeza do diabo é Deus, porque se não fosse Deus ele estava bem. Alguém disse assim: a maior tristeza do inferno é que Deus não vai estar lá. Eu digo que a maior alegria do inferno é que Deus não está lá, porque se estivesse lá a acusação seria maior. A ira de Deus estará lá mostrada. Aleluia, preste atenção, porque isso é uma verdade. Há dois caminhos depois da morte: há uma eternidade com Cristo, era essa que Jó queria, e uma eternidade longe de Deus, no lugar de juízo, no lugar do abismo. Mas o Jó diz o seguinte: meu coração, estou cheio de chagas. O Jó ficava em cima do monte de cinza. Preste atenção nisso, porque não há razão para crente de cabeça baixa. Não tem razão para crente ficar embaixo. Eu não aguento mais, minha vida é ruim. Levanta a cabeça, para de chorar à toa. O Jó está na cinza, só aqui, ó, coçando com caco de telha, de tanta lepra, de tanta ferida. Os cães vinham lamber a sua lepra, e ele está ali assentado, naquela situação. Quem falava com ele falava de longe. O homem fedia, o homem estava cheirando mal, mas
dentro dele tinha um coração dizendo: daqui a pouco isso aqui vai acabar, daqui a pouco eu vou encontrar o meu Deus, eu vou ver ele. Tem um detalhe: não é ninguém que vai dizer para mim, ó, Deus é assim, Deus é desse jeito. Não vai contar retrato para mim, não vai fazer retrato falado de Deus, não. Os meus olhos verão a Deus, aleluia, glória a Deus. O Jó diz o seguinte: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros. Não é ninguém que vai me contar, eu mesmo. Eu vou ver ele. E por isso, gente, apesar das minhas chagas, apesar das minhas tristezas, apesar dessas dores que eu estou sentindo, apesar da minha mulher não concordar com o que eu estou passando, apesar, meu coração está desejoso desse dia. Como está o seu coração para esse dia? Como está o seu coração para esse dia? Porque, queridos, nós temos irmãos, e onde eu passo, ontem eu fui no Mercado Agostinho, e a moça que lá trabalha começou a perguntar pelos irmãos daqui da igreja que partiram para o Senhor. Ela me dizia assim: como pode? Esses homens foram embora. Eu falei: minha filha, esse é o caminho de todos nós. Eles vão também, nós vamos também. Uma hora, querido, uma hora chega a tristeza para nós ou para nossa família. Aí acabou. Aí a porta que Deus falou na boca do irmão Elivelto fechou. Depois da morte não tem mais jeito, é antes. Acabou. Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu estou falando aqui, mas não sei se amanhã eu poderei trabalhar. Não sei se depois eu vou comer alguma coisa. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: o meu coração está desejoso. O meu coração está anelante. Eu li na Bíblia que ele era feio, eu li na Bíblia que ele não tinha nenhuma beleza, mas eu vou ver. Eu vou ver o jeito que ele é, olha isso. Eu vou observar ele, eu vou ver ele assim, ó, ao vivo e a cores. Não vai ser holograma não, vai ser real. Eu vou ver ele. E sabe o que é que a Bíblia me garante ainda? Essa é maravilhosa. Eu vou ver ele. E quando eu ver ele, eu tenho certeza que o meu coração vai achar adjetivos que eu nunca consegui falar. Lindo, maravilhoso, glorioso, majestoso, digno de honra, digno de glória, bendito, Cordeiro imaculado. Vai me lembrar de todos os adjetivos a ele, eu vou falar, mas ao mesmo tempo que eu falo da Bíblia, que eu vou ver como ele é. E quando eu olhar para mim, eu vou ser semelhante a ele. Oh, glória a Deus! O Jó estava cheio de chaga, mas quando ele ressuscitasse, o corpo estava glorificado, semelhante ao seu Redentor. Qual é a sua esperança? A de Jó nós acabamos de ver. E a sua? Pastor, a minha preocupação é essa. E depois? E depois? Aqui vai bem. Aqui a gente engana um aqui, engana outro ali. E quem engana mais se sai melhor no jogo da vida. Mas e lá? Como é que vai fazer? Lá não tem jeito. Lá não tem jeito. Como é que está a sua esperança? Seu coração está desejoso para isso? Tem certeza aí dentro assim, ó, se ele vier hoje, aleluia, eu vou ver ele, eu vou ser semelhante a ele. Te dá alegria, dá alegria. Ou você está igual a Adão. Pai, era melhor que ele nem me visse aqui, mas ele te viu.
era melhor que ele nem me achasse aqui. Como é que está a sua esperança? Deixa eu usar de novo aqui o que o irmão Renan disse. Ou é, ou não é. Ou toma a decisão 100%, ou não é nada. E do jeito que vocês estão agora, se alguém entendeu essa palavra, e o seu coração diz assim: pastor, a minha esperança tá, tenho medo desse dia. Eu tenho medo desse dia. Eu queria dizer que dá para perder o medo. Eu fiquei muitos anos fora da igreja. E o meu coração era assim, ó. Eu acreditava que Jesus ia vir na virada do ano. Não sei porquê. Escutei muita gente falar isso, eu acreditava nisso. E quando dava o dia 31 de dezembro, eu podia estar numa festa, num churrasco, onde quer que esteja, eu estava assim, ó. Nem começava assim, ó, 10, 9, 8. Quando chegava no 1, eu falava, 1, 0, feliz ano novo. Eu baixava assim, ficava assim. Acabava a festa. Então quando eu ia para casa, eu deitava, ficava com medo de dormir. Se eu dormir, ele vai vir. O que eu faço? Oh, aleluia. Mas um dia eu encontrei com Jesus. Eu achei o Redentor. O Redentor comprou o meu pecado, levou no Calvário com ele. Falou: o pecado do Oséias agora é meu. Sabe como é que eu estou agora? Ora vem, Senhor Jesus. Volta logo, Jesus. Volta logo, volta logo. Pastor, o senhor é egoísta, eu ainda não fui. Deus está te dando a oportunidade hoje. Volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso aqui é uma decisão para a eternidade. Se tem alguém que quer tomar uma decisão hoje: pastor, hoje eu quero tomar uma decisão 100%, é tudo. Eu quero orar por você agora. Aleluia. Mas 60% não vale? Não. É 100. $80? Não. É 100. Ou é, ou não é. Alguém? Alguém? Fica de pé, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Alguém que quer entregar a sua vida a Cristo hoje? E eu tenho certeza que o seu coração vai ficar igual o meu. Que vontade de ver Ele. Que vontade de chegar perto dele. Alguém? Ter caído num vazio. Mas Deus, tem alguém que não tem certeza da salvação? Quando eu clamei, aleluia, quando pequei, é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador. Só Jesus. Ninguém alivia o teu pecado
É só Jesus, só Ele. pelo perdão, Ele disse: eu sou o caminho, meus pecados, eu sou a porta, eu sou a verdade, Deus eu sou a vida. Aleluia. 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 Tão longe caminhei sem ter Graças a Deus, Deus. até o respeito próprio Aleluia. eu perdi, tentando procurar Quando a gente dobrar o joelho lá, saída. até o tempo do apelo vai aparecer, sabia? Armadilha eu caí. Ele vai dizer assim: eu insisti com você, rapaz. Mas Deus ouviu Aleluia. quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Aleluia. E a fórmula de vida que resiste Aleluia. à tentação é buscar sua palavra, se render Aleluia. em oração. Graças a Deus. Mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou Porque eu sei perceber que o meu Redentor vive que é pecado e por fim se levantará sobre a terra. ao clamar E depois de consumida minha pele, pelo perdão. ainda em minha carne verei a Deus. Meus pedaços, Vê-lo-ei por mim mesmo, Deus junto. e os meus olhos, não os outros, o verão. Por isso, o meu coração se consome dentro de mim. Aleluia. Não havendo ninguém, nós vamos orar. Aleluia. Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Eu estou com vontade, irmãos, preste atenção, de orar aqui. Eu quero terminar o culto, mas eu não posso deixar de falar com você. Você precisa tomar uma decisão. É uma decisão séria. Eu não gosto de coisas emocionadas. Um homem tem que pensar para agir. Ele pensa, calcula, então ele reage. Essa é a palavra de Deus. O Espírito de Deus falou com você hoje. Mas a decisão é sua. Ninguém pode tomá-la por você. É você e ele. Nós vamos terminar o culto. Essa semana é semana de oração. 7h30 a igreja vai estar aberta. Até as 8h30. O irmão que quiser vir para a batalha conosco, venha, dobre o seu joelho. Ore o que você conseguir orar. Isso durante a semana toda. Quarta-feira temos ensino. Sábado, culto aqui na igreja. E domingo é a nossa Santa Ceia.
às 19 horas, iniciaremos a nossa ceia no domingo. Amém, meus irmãos? Ore comigo agora. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, e aqui está a Sua igreja, aqui está o Seu povo, aqui está o povo que o Senhor chamou essa noite aqui. Eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor fez. Leva essas vidas em paz, guarda eles, Senhor, protege eles. Senhor Deus querido, tenha misericórdia. O Espírito Santo, fale com esse meu irmão, fale com essa minha irmã, ajuda ele a ter essa alegria que nós temos, essa esperança que nós temos. Ajuda ele, meu Senhor, em nome de Jesus, ajuda ele, aleluia, para que o Seu nome seja glorificado. Aleluia, amém, graças a Deus.